Seria grato a Deus se não glorificasse a Deus pela vida do nosso presidente, pela oportunidade que Ele nos concede. Nós estamos muito felizes esta noite para te tirar essa maior prestação dos chãos de Somália. E ali nos está representando o ministério. Temos honra e responsabilidade de levar uma palavra. Peço irmãos que orar, olha comigo, pela minha esposa, os carentes, os filhos aqui, eu gosto de tomar uma revista do maior congresso de São Paulo, daqui um caminho bom, tem todo o trabalho missionário aí, as fotos de alguns pregadores, os presentes aqui, nós bom, aos irmãos da obra missionária, para que nós colocamos. Deus abençoe a todos vocês, amém? Vocês podem dizer o título, diga glória a Deus. Glória a Deus. Não tem como não amar, porque Deus abençoe a todos os pastores que aqui estão. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que Deus abençoe, me ajudar bastante no ministério, na minha caminhada. Deus abençoe, meu amor, te amo. Diz assim o texto sagrado. Livro de Jó, capítulo 2, versículo 8. E Jó, tomando um pedaço de carne de telha para raspar com ele a ferida, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa. Essa palavra aqui no original, ela não é hebraica, a Bíblia hebraica, Elohim, Barak, Avarut, que quer dizer abandona teu Deus e morra. Por quê? Porque ninguém consegue amaldiçoar Deus. Ainda retém o teu Deus, abandona o teu Deus e morre. Amém, irmãos? Glória a Deus. Subordinado ao Espírito Santo de Deus, mediante a leitura dessa palavra, Deus traz ao meu coração o clima desta mensagem, que é: a minha família é um projeto de Deus. Glória. Se você acredita, se você ama a tua família, se você crê que a família é um dos maiores projetos de Deus sobre a vida humana, eu vou contar de uma vez se você vai repetir comigo. A minha família é projeto de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. A minha família é projeto de Deus. De novo, vamos lá? A Minha família é projeto de Deus. glória a Deus. Irmãos, eu amo tudo da família de Deus, a pregar uma mensagem para a família. Eu pessoal grande, ele disse assim: pastor Gabriel, não há necessidade de um culto da família pregar uma mensagem exclusivamente para a família. Eu sei que não há. Ele disse: pode se pregar qualquer mensagem. E eu disse isso para ele: mas eu não abro mão, porque eu não abro mão. Porque a família não é uns, é o maior projeto de Deus sobre a vida humana. O maior projeto de Deus sobre tudo e todas as coisas é preparar o povo para ir morar na glória com Ele. Deus. Mas enquanto nós vivemos aqui na terra, o maior projeto de Deus para nossas vidas é a família. Como prova disso?
Nunca se houve em todo o tempo na face da terra tanta destruição e separação de família, principalmente cristã. E se a primeira obra que Deus fez na terra foi a união de uma família, então percebe que a primeira obra que o diabo faz na terra não é contra quem prega, não é contra quem canta, não é contra quem dirige campanha, não é contra quem dirige culto. A primeira obra que o diabo fez na terra foi contra uma família. Foi quem? Contra Adão e Eva. Por quê? Não se escandalize com quem eu vou dizer agora, porque muito do diabo entrou e ainda continua pregando erro, ainda continua cantando erro, mas o inimigo sabe que se ele destruir a família, ele está indo na raiz, ele destrói não só o ministério, mas ele destrói todo o lar. Interessante que o mais lindo é que Deus, em todo o seu projeto de Gênesis, Apocalipse, Pastor Lima, Deus criou vários projetos em suas épocas, e de tantos e tantos projetos que Deus criou. Sabe o que é mais lindo? É que de cada esse projeto que Deus criou, em todos esses projetos, Deus colocou a família no meio. Vou repetir de novo: Deus criou tantos projetos, mas em todos esses projetos de Gênesis, Apocalipse, Deus colocou e incluiu a família. Percebe que Deus chama o homem por nome de Noé e diz assim: Noé, pregue o arrependimento do pecado. Eu não sei se na arca iria caber, mas no meu grau de intimidade com Deus, o querer de Deus é que toda a humanidade se arrependesse do pecado e entrasse para dentro da arca. Noé não ganha uma alma para Deus, mas a família dele, ele ganha, entra para dentro da arca, e após o dilúvio, ele vai usufruir com a tua família. Percebe que aí, nem aí Deus destruindo a terra, Deus desiste da família. Deus diz assim: Abraão, você vai ser representante de todas as famílias na terra. E olha o que Deus vai dizer: bendito serás na terra quem te abençoares, maldito será quem amaldiçoares, e assim serão abençoadas todas as famílias na terra. José, quando ele pega a posse de governador do Egito, a primeira coisa que José vai fazer: eu quero toda a minha família, os meus irmãos aqui comigo. Percebe que Paulo, ele vai para Macedônia, e lá Deus sabe a carceragem. O carcereiro quer se matar. Paulo olha e diz assim: não faça isso. O carcereiro vê que dentro da vida de Paulo tem Jesus. Olha o que o carcereiro faz: o que eu faço fazer para salvar a minha alma? Paulo diz assim: isso é muito pouco, não é só você, mas crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Josué, quando ele vê a terra prometida, sabe qual é a última frase que Josué disse? E lá nessa nova terra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dá para nascer um homem, um presidente, um demônio, uma política, dá para nascer alguma lei que vai destruir o projeto de Deus. Eu vim pregar nesta noite para quem encaixa no projeto de Deus, que você ama a tua família. Eu vim profetizar na tua vida que demônio nenhum vai atrapalhar. Por que então será que tem tanta família sendo destruída? É porque simplesmente a maior promessa de Deus é a coroa da vida eterna. Mas toda promessa, ela exige perseverança. Aleluia. A tua família é projeto de Deus, o teu filho é projeto de Deus, o teu ministério é projeto de Deus, e homem nenhum vai poder destruir o projeto. Antes de nós falarmos das percas de Jó, por que não falarmos primeiro da estrutura de Jó, pastor Danilo? Porque para se manter Jó de pé, depois daquele temporal,
Precisa de uma estrutura, sim ou não? Sim. Então o que faz destruir uma família é a estrutura que talvez ela não tenha. E percebe que no capítulo 1, versículo 4, um mensageiro vai até a Jó e diz: Jó, os teus filhos estão desviados, os teus filhos estão festejando na casa, os teus filhos estão bagunçando. Quantos filhos e pais que estão neste momento, que os pais estão adorando a Deus e os filhos estão no baile funk, na rua, nas baladas. Mas sabe o que Jó fez? Jó foi subir ao monte. Enquanto os filhos estavam bagunçando, sabe o que Jó fez? Ele foi oferecer sacrifício a Deus pelos seus filhos, mas ele não desistiu. Isso aqui é para receber de mão levantada. Por favor, se você acredita em profissão da palavra, levante a mão. Por quê? Porque enquanto os filhos estavam na bagunça, Jó estava no monte dizendo assim: ó Deus, eu não admito perder meus filhos para o mundo, eu não admito perder a minha família para o mundo. E Jó, ele edificava altares e oferecia a Deus, subia ao monte. Enquanto tiver crente de mão levantada, joelho dobrado, tem família de pé. Vou repetir de novo: enquanto tiver crente de mão levantada e joelho dobrado, tem família de pé. Glória! Meu Deus! Aleluia de calada sedócia. Aleluia! Aleluia cancionário. E aos filhos de Jó se converterem, percebe que não é o diabo que desafia Deus, é Deus que desafia o diabo, dizendo: visto meu filho Jó, justo, temente, e não desvia os seus pés para o mal. Percebe que o inimigo já tinha tentado destruir Jó. Por quê? Olha o que o inimigo vai dizer: ele só é crente, ele só é justo porque ele tem tudo o que ele quer. Então automaticamente ele já tinha rodeado Jó. E olha o que Deus diz: vai, toca tudo em que ele tem, só na alma dele que você não vai tocar. Jesus! Aí começa o desafio. Olha o que o inimigo vai dizer: deixa eu tocar no que ele tem, ou você toca, Deus, para ver se ele não vai te negar. Deus está estruturando a família aqui hoje. Aí vem o primeiro mensageiro. Jó estava aí no campo. Vieram os salveiros, mataram todos os teus bois, o jumento, a fio da espada, e só sobrou ele. A resposta de Jó é só uma: Deus me deu e Deus levou. Veio o segundo mensageiro. Jó, estava eu no campo e desceu um fogo. Este fogo aqui não é o fogo do céu, porque o fogo do céu ele não mata ovelha, ele batiza ovelha com o Espírito Santo. E aí veio o fogo, ele disse: matou todas as suas ovelhas. O segundo mensageiro, e a mesma resposta é: Deus me deu e Deus levou. Aí veio o terceiro mensageiro. Jó, estava eu lá na casa, aleluia, no campo, e de repente vieram os caldeus e mataram todos os teus camelos a fio da espada, e só sobrou eu. A resposta de Jó ainda é a mesma: Deus me deu e Deus levou. Aí vem o quarto mensageiro. Jó, estava o teu irmão junto com teus filhos dentro da casa festejando, Jó, mas veio um temporal. Esse temporal, por nome de Zarok, é o mesmo temporal que hoje é chamado de tsunami nos Estados Unidos. Derrubou toda a casa, matou todos os teus filhos. Aleluia. A resposta de Jó é a mesma: é Deus me deu e Deus levou. Deus me deu e Deus tomou. Aleluia. Quatro mensageiros e a mesma resposta. Aleluia. Jó está dizendo: Deus me deu e Deus levou. Automaticamente, sabe o que Jó estava dizendo? Se porventura, Aleluia. se porventura
Eu servi a Deus na bonança. Porventura eu não posso servir a Deus também no momento difícil? É, Deus. Opa, alguém pegou ali. Se Deus. porventura eu servi a Deus na saúde, eu não posso servir a Deus na enfermidade. Se porventura eu servi a Deus quando as portas estão abertas, eu não posso servir a Deus quando a porta estava fechada. Se porventura eu servir a Deus quando tudo estava bem, o ministério estava abençoado, eu também não posso servir a Deus quando as coisas estão difíceis. Aqui é o momento para nós invadir, olhar para o diabo e pregar contra o inferno, dizendo assim: olha, Satanás, que vai até alguém que entrou aqui e disse assim: o que adianta servir a Deus? Quanto mais você vai para a igreja, está na prova, está na luta, dificuldade, as portas estão fechadas, mas vamos mandar um recado para o inferno aqui, vamos, em dizer assim: olha, Satanás, se Deus fizer um milagre na minha vida, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu não adoro por aquilo que Ele faz, mas eu adoro por aquilo que Ele quer, que Ele é. Onde estão os adoradores que adoram a Deus de puro e sincero coração? O diabo não vai ter o prazer de ouvir a nossa adoração. É, Jesus. Deus. Percebe que aqui tem uma sequência das perdas de Jó. A primeira perda é a financeira. Por quê? Imagina você num culto como este, ofertante, dizimista, trabalhando no Senhor, e as portas se fecharam. A primeira coisa que o inimigo faz é que Deus não está na nossa vida. É, Jesus. Quando o lar é atacado financeiramente, parece que não, mas começa um pouco da discórdia, dos descontentamentos. A segunda, em que o inimigo ataca, é os filhos de Jó, automaticamente a família de Jó. Só que o que o inimigo não sabia é que no capítulo de número 14 do livro de Jó, versículo 8, fala de uma árvore plantada junto ao ribeiro, e essa árvore ela representa Jó, e automaticamente nessa árvore Jó perdeu os seus galhos, ele perdeu as suas folhas, ele perdeu os seus frutos, que eram os filhos. Mas o que o diabo não sabia, ele pode ter tirado muita coisa de nós, de você, daquilo que às vezes até você mais ama, mas o que o diabo não sabia é que ele não conseguiu tirar o quê? Era a raiz de Jó. É que ele não sabia que a raiz de Jó era o próprio Deus. Pode até tirar os nossos galhos, pode até cair as flores, a árvore pode até secar, mas a tua raiz, ela é de Deus, e a raiz fica debaixo da terra. Ele não toca, 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 ele não toca. Meu Deus, meu Deus. Glória a Deus. Aí imagine Jó. O diabo disse: só tem uma forma, é eu jogar uma doença nele. Jó é cometido por uma lepra. Segundo a história, ele foi mordido por um mosquito egípcio chamado Pária, que vai dar nele uma alergia, uma coceira, desde a ponta do pé até a cabeça, que vai se formar em uma lepra. Jó chega até o terceiro estágio da lepra, e essa lepra ele pegou aproximadamente, pastor José Leite, entre 10 a 14 doenças, pastor Gabriel, entre 10 a 14 doenças assim: febre interna, febre externa, hepatite, meningite, dor de cabeça, anemia, fraqueza e outras doenças mais que a lepra traz. Imagine João agora caminhando. Deixa eu ver o que aconteceu. E Jó se aproximando da casa, e a casa tinha caído. Quando a casa cai, o que fica no chão?
É os telhados, sim ou não? Sim. E Jó ali já quase não aguentando mais, senta num duro de telha. Ele pega aquele caco de telha e começa a coçar. Quem aparece? O inimigo. É agora que Jó nega Deus. Jesus. E Jó perdeu tudo, hein? Jó olha e diz: perdi nada. Perdeu sim, perdeu os filhos, sua riqueza, perdeu tudo. Imagine Jó olhando dizendo assim: mas eu ainda tenho um caco de telha para me coçar. Glória! Você pode ser profeta de Deus com esse irmão, esse irmão que está do teu lado? Aleluia, Jesus! Se você não quiser ser profeta, profetizar na vida dele, pelo menos recebe essa profecia. Diga assim: segura esse caco de telha aí, Segura esse caco de telha aí, que tem providência do céu. que tem providência do céu. Imagina o diabo olhando e dizendo assim: Jó, o que você vai fazer com o caco de telha? Permita-me fazer uma conjuntura, Senhor, teórica, desse texto. Para quem está doente precisa de remédio. Para quem está desempregado precisa de uma porta de emprego. Para quem está triste precisa de alegria. Então, no momento em que Jó estava passando naquela dificuldade, aquele caco de telha entrou como um alívio para Jó aliviar a sua dor, porque Deus mandou dizer: segura esse caco de telha que tem providência do céu. Porque no momento em que o diabo estava olhando para ele dizendo: ei Jó, acabou tudo, não tem mais jeito, e Jó disse: eu ainda tenho um caco de telha. Mas naquele momento em que Jó olhou para o céu, ele disse: eis que o meu Redentor vive, eu acredito que me restituirá tudo aquilo que o inimigo levou. A tua família ainda não acabou, o teu ministério ainda não acabou, o teu chamado ainda não parou. Eu vim aqui para dizer para você nesta noite que até o final da nossa vida é o recomeço de Deus. Você que está aí na internet assistindo esse culto, Deus manda te dizer assim: a tua família ainda não acabou, o teu filho pode estar lá, você está aí, mas diz de Deus assim: o meu projeto, a minha promessa ainda está de pé na tua vida. Glória! Meu Deus! Meu Jesus! Permissão do pastor, eu quero que ele colocasse os pés. Pode, pastor? Coloca sobre os pés dele, por favor. Jesus! Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Para as irmãs agora, pega isso aqui, se puder me dar um pouquinho mais de retorno, por favor. Pega isso aqui, as irmãs. Os irmãos também. A esposa de Jó, ela é uma das mulheres, da mulher mais crente e companheira dentro da Bíblia Sagrada e representando o relacionamento. Eu dei uma palestra para um encontro de mulheres e eu falei sobre a esposa de Jó. E alguém me perguntou: mas a Bíblia não fala muita coisa da esposa que se fala. A Bíblia conta toda a história da esposa de Jó. Por quê? Atrás de um grande homem bem sucedido, de um grande esposo, tem uma grande mulher. Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. É do lado de um grande homem, do lado desses irmãos aqui do ministério, tem uma grande esposa. Do lado desses irmãos músicos tem grandes mulheres de Deus. Ai de mim se não fosse a minha esposa do meu lado, me ajudando no ministério, intercedendo. Quer ver só que a Bíblia fala da esposa de Jó, e uma das mulheres mais crentes dentro da Bíblia Sagrada. Jó era rico e ficou pobre, a esposa está do lado. Jó, além de ficar pobre, ficou mendigo, a esposa ficou do lado, está no texto. Ele se cobria com um saco de estopa. Jó fica enfermo, a esposa vai cuidar dele. Jó, ele fica impotente,
Como o homem para atender o lado sexual, a esposa está do lado dele. Aleluia. E a minha pergunta a Deus foi: Deus, se o Senhor permitiu que o inimigo tocasse em tudo que Jó tinha, pegou os bens, pegou os filhos, por que então não tocou na esposa de Jó? E sabe o que Deus disse para mim? Porque a esposa de Jó era metade dele. Eu vim pregar nesta noite e Deus, manda te dizer, Deus está estruturando mulheres e homens de Deus aqui através dessa palavra. E nesta estrutura que Deus está estruturando família, não vai ser qualquer coisa que vai destruir o teu casamento, não vai ser qualquer coisa que vai destruir o projeto de Deus sobre a tua vida, não é coisa que vai destruir aquilo que Deus decretou, a promessa dele na tua vida. Glória, glória. Aí falaram assim: peraí, mas a mulher dele disse: abandona o teu Deus e morra. Aí já teve gente que disse que foi o inimigo que falou na boca dela. A Bíblia não fala que foi, não. E de uma forma, de uma vez que não fala quem usou ela, isto me dá o direito de entender que foi Deus que permitiu que ela falasse. Por quê? Se é um desafio de Deus ao diabo, e vem os 4 mensageiros, e os 4 mensageiros que vem, o inimigo vem acompanhando, dizendo: é agora que Jó vai negar Deus, é agora, mas Jó não nega. Imagina o inimigo murchando, abaixando a cabeça e voltando para onde ele vem. E Deus dizendo assim: peraí, Satanás, volta aqui. Se é um desafio, precisa de alguém ir até Jó e desafiar para dizer para ele abandonar a Deus. E quem era a pessoa de maior confiança para fazer isso? Os amigos de Jó não podiam. Por quê? Porque os amigos dele não eram de confiança. E quem é a melhor pessoa de confiança para esses irmãos que estão aqui? Acredito eu que são as vossas esposas. Então, da mesma forma que a Bíblia não fala quem foi que usou aquela mulher, acredito eu que foi Deus para desafiar o diabo. Aleluia. Naquele momento eu vim aqui nesta noite para dizer que a tua família, o teu filho ainda tem jeito. Aleluia, aleluia. O teu filho pode estar no mundo, o teu esposo pode estar onde for, mas que essa palavra vai do outro lado alcançar. Recebe, 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 recebe. Os teus filhos são herança de Deus. Glória a Deus. Eu tenho 3 minutos. Eu encerro aqui. Já. Me ajude a encerrar essa mensagem. No capítulo 42, Deus diz assim: Jó, eu vou te retribuir tudo em tudo. E é interessante saber que todo mundo prega que Deus tirou de Jó e devolveu. Mas por que Deus tirou de Jó? Eu pergunto para a igreja: qual a intenção que Deus tem de tirar os filhos do pastor? Qual a intenção que Deus tem de colocar uma enfermidade nesses homens de Deus? Só tem uma. Só tem uma. É porque Jó não conhecia Deus. No capítulo 42, quando Jó se apresenta diante de Deus, ele diz assim: Jó, aonde tu estava quando eu criei a terra? Onde tu estava quando eu dei limites para o mar? Aonde tu estava quando eu coloquei cada pedra, cada luz no seu lugar? Aí aonde Jó, Deus faz 70 perguntas para Jó. Jó não consegue responder uma que nem a ciência também consegue responder. Aí é que Jó cai em si e diz: Deus, me perdoa porque eu não te conhecia, eu apenas tinha ouvido falar quem era Deus. Então querer de Deus aqui na perda era que Jó conhecesse a Deus. Sabe que Deus está dizendo: eu prefiro ver meus filhos, a minha igreja, meu ministério passando por prova na minha presença, do que ter regalia na mão do adversário. Deus não abre mão de você, Deus não abre mão do ministério, Deus não abre mão, Deus não abre mão, Deus não abre mão. Glória. Aí Deus diz assim: vou te dar tudo em dobro. Jó tinha 7.000 camelos. Quantos camelos Deus deu para ele? 14. Jó tinha 3.000 ovelhas. Quantas ovelhas Deus deu para ele? 6.
Jó tinha 500 juntas de boi. Quantas juntas de boi Deus deu para ele? 1000. Jó tinha 500 jumentos. Deus deu para ele 1000. Jó tinha 10 filhos que perdeu. Quantos filhos Deus deu para ele? Peraí, mas não é dobro, tudo em dobro? Por que Deus deu só 10 filhos? Fechei a Bíblia. Porque quando o inimigo toca nos bens materiais de Jó, os bens materiais dele foi conquistado por ele. O seu carro você comprou, a tua casa você comprou, a tua roupa você comprou, o seu celular você comprou. Mas os filhos nós não compramos. E quando Deus devolve os mesmos 10 filhos para Jó, Deus estava dizendo assim: Jó, eu vou devolver aquilo que você comprou. Agora os teus filhos, eles não são teus, os teus filhos são meus. E quando o inimigo ele toca nos filhos de Jó, ele não estava destruindo, ele estava devolvendo a Deus daquilo que já era de Deus. Porque os filhos são nossos. Os filhos Deus emprestou para nós cuidar. Isso aqui é uma palavra para a família. Por quê? Em Salmo 27, versículo 3, 127, versículo 3, o salmista vai dizer assim: que o homem ele é como um arco de uma flecha, a esposa é como uma corda, os filhos é como uma flecha. Você pega a flecha, põe no alçapão da flecha, puxa para trás, a flecha vai embora. Sabe o que Deus está dizendo? Que os nossos filhos, eles são de Deus. Eu vim profetizar nesta noite para a família que entrou aqui. Ele está dizendo: pode ir para casa em paz, pode ir. Porque tudo aquilo que eu estava sendo notícia ruim, aí nessa semana vai transformar em